Vamos orar para nós começarmos? Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento de nós estarmos aqui compartilhando a Tua palavra. Papai, eu não tenho nada para oferecer, mas pela Tua misericórdia, Tu podes me usar hoje conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Senhor, que a Tua voz, que a Tua verdade seja prevalecente aqui nesse momento. E eu já quero declarar que tudo aquilo que venha tirar o foco aqui dessa ministração já vai caindo por terra em nome de Jesus. Que no final o Teu nome vai ser glorificado. É assim que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amados, minha voz já é um pouco rouca. E ontem pela manhã nós fizemos o trabalho aqui lá nos Faróis. E nós ficamos aqui com a equipe maravilhosa. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Lá com as placas. E era um tal de 1, 2, 3, 4, vira. Eu fiquei a manhã todinha gritando lá. Minha voz ficou como? Mas as vidas foram alcançadas. O filho do Alê. Como é que é o nome dele mesmo? Aquele menino é um evangelista nato. Ele saiu, se a gente não segurasse ele ia até na primitiva. E ele pegou a placa e orando na placa. Glória a Deus pela vida daquele jovem, viu? Foi uma bênção. E aí, nós não fomos à noite, porque nós tínhamos já um compromisso, uma agenda lá em Mariporã. Nós fomos ministrar encontro de casal lá. E assim, né? Uns vão para a praça pregar, outros vão para Mariporã. E o reino vai avançando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Glória a Deus. A passagem de hoje, amados, é muito conhecida, muitos de nós. Está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Vai estar aí no telão. Versículo 22 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Que passagem maravilhosa. Que passagem maravilhosa. E aí, para vocês entenderem o contexto aqui, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Eu imagino a multidão com ele. Eu imagino os discípulos, né, querendo ficar com ele. Mas chegou um momento que ele falou: não, eu tenho que ir para o meu secreto com Deus. E ele insistiu para os discípulos: podem ir na frente que eu vou ter um tempo com meu Deus aqui. Eu vou ter um tempo com ele, eu vou ter um secreto com ele. E aí eu estava meditando nessa palavra, nessa semana. E aí veio ao meu coração a diferença
entre solitude e solidão. A solidão é eu estar sós, sem Deus. A solitude é eu estar sós com Deus. Olha a diferença. E Jesus, constantemente, ele ia para esse secreto com Deus, ter a solitude. A pergunta é, como está sendo o nosso secreto com Deus? O próprio Jesus nos ensinou para nós irmos para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta, que Ele vai nos honrar. Eu, por experiência, amados, as maravilhas que eu tive com Deus foi no meu secreto. Não foi em mover, em conferência, não. Foi ali, é eu tete a tete com Deus. É maravilhoso quando você entra no quarto, e aí a minha esposa tem que ficar ciente. Quando eu entro, e eu bato palma, e eu grito, e coloco o louvor lá em cima, ela fala, você está evangelizando os vizinhos, né? Eu falei, esse é o objetivo. Eles colocam os funk deles aí, chegou o momento do nosso, né? Do nosso louvor aqui. E aí, esse momento, amados, que eu me derramo. Esse é o momento que eu estou ali tete a tete com Deus, falando com Ele, Senhor, eu não sou nada, eu sou pecador, miserável homem que eu sou, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Não deixa cair naquilo que eu estou pregando, Jesus. Me guarda, me livra do mal. E aí esse secreto é que nós temos que ter. A pergunta é, como é que está o seu secreto com Deus? Mas eu já quero declarar na vida de cada um aqui, ó. Eu quero declarar um novo tempo. Eu quero declarar solitude com Deus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, amanhã você vai entrar no seu quarto. Você vai pegar a sua Bíblia. Você vai começar a orar a Bíblia. Você vai começar a louvar. Você vai começar a glorificar. Você vai ter a solitude com Deus. Não a solidão. Solidão, eu entro no quarto, eu fico pensando no passado. Ó Deus, ó céus, o que aconteceu? O que fizeram comigo? Por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado? Eu vou fazer isso com fulano, vou fazer isso com ciclano. Não! Isso é solidão, isso traz depressão. Mas quando eu entro no meu quarto, a sós, eu vou ter esse momento com Deus. Esse tete a tete. E Jesus fez isso. Ele teve esse momento com Deus, ele tinha. Várias vezes ele saía para um monte orar. E aí no versículo 26, acompanhem junto comigo. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Olha que situação. É um fantasma. Gente, fantasma é real ou é imaginário? Algo que não existe. Eles estavam olhando para o imaginário na mente deles, que era um fantasma, que não era real. Só que é o seguinte, Jesus é real. Eles olharam, estavam olhando para o imaginário, aquilo que não era real, ficavam imaginando um fantasma, uma imaginação que não era real, mas eles estavam de frente com o real, que é Cristo. Eles estavam imaginando aquilo que não era real na mente deles. E eu já contei essa pesquisa aqui, mas vou contar de novo. Mas antes de contar a pesquisa, muitas vezes nós ficamos imaginando naquilo que não vai acontecer, naquilo que não é real, naquilo que nossa imaginação fica muitas vezes, né, ruminando. Tem uma pesquisa que fizeram com ansiosos. Pegaram diversos ansiosos e fizeram essa pesquisa com esses ansiosos. 97% daquilo que os ansiosos estavam pensando não aconteceu. Olha que interessante. 1% aconteceu de forma branda. Somente 2% aconteceu de fato. Então, o que acontece? Nós ficamos imaginando aquilo que não é real.
Nós ficamos ansiosos com uma crise financeira, com um problema, sei lá, no casamento, com um problema com os nossos filhos. Nós ficamos imaginando muitas vezes aquilo que não é real, aquilo que não vai acontecer. Assim foi com os discípulos. Eles estavam imaginando aquilo que não era real. Mas nós temos que imaginar, nós temos que colocar na nossa mente e crer que nós servimos um Deus que é real, que Ele faz, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E nós ficamos imaginando, não vai acontecer, vai acontecer, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero declarar na tua vida a partir de hoje, que você vai começar a olhar para o real, não para o imaginário. Em nome de Jesus, olhe para o real, que é Cristo. Não olhe para o imaginário, aquilo que não vai acontecer. Amém? No versículo 27, acompanhe comigo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus se revela para os discípulos. Em outras palavras, Jesus falou: vocês estão malucos vocês? Eu não sou fantasma não, sou eu aqui, ó. Coragem, não tenham medo, sou eu. Só que mesmo Jesus se revelando, eles duvidaram. Eles duvidaram. Assim é nas nossas vidas. Mesmo Jesus falando através de profeta, através da palavra, através de um louvor, através de um sonho, mesmo assim às vezes nós ficamos duvidando. E aí eu fico imaginando, né? Aqui é imaginação, não está aqui no texto, amados. Eu fico imaginando quando Jesus veio, se revelou para os discípulos. Aí eu fico imaginando Tiago falando entre eles lá: ó, se for Jesus mesmo, vamos pedir para ele cessar esse vento. Aí fica imaginando João, pastor Moisés. João falando: não, se for Jesus mesmo, vamos pedir para ele abrir esse mar aqui, ó, e vir em terra, igual ele fez no Mar Vermelho. Aí chega Pedrão: oh, mas como eu me identifico com Pedro. Pedrão falou: não, nada disso não. Nada disso. Eu vou pedir para andar igual ele está andando. Pedrão, porque a gente lê essa passagem aqui, a gente só pensa no medo que Pedro teve, sim ou não? Mas a gente esquece da ousadia, da intrepidez que Pedro teve. Ô João, Tiago, que nada, eu vou pedir para ir andar igual ele está vindo andando aqui na minha frente. Olha a intrepidez desse homem, gente. Olha. E aí Pedro começou a andar. Eu vou andar sobre as águas. Se é ele vai me autorizar e eu vou andar. E eu já quero declarar um tempo de ousadia na tua vida. Um tempo de intrepidez, todo medo, todo aquele medo que o inimigo tenta colocar, está caindo por terra em nome de Jesus. Aquela intrepidez que Pedro teve, aquela ousadia, eu quero declarar um novo tempo aqui na vida de cada um. Que todo medo está caindo por terra em nome de Jesus. E Pedro imita Jesus. Pedro quis imitar Jesus. Se ele veio andando, eu vou andar também. Olha que ousadia desse homem. E aí, Deus falou tremendamente comigo em relação a essa questão de Pedro caminhar sobre as águas, porque Jesus estava caminhando e ele quis caminhar também. E aí, nós trazemos uma forma de aplicação como referência dos pais. Porque o filho vai fazer aquilo que o pai está fazendo, sim ou não? Não é assim que funciona? Nós somos espelhos para os nossos filhos. A pergunta é: nós estamos sendo referência para os nossos filhos ou não? Essa é a pergunta. Porque o filho vai imitar o pai em tudo. A pergunta é:
Que tipo de referência nós estamos dando para os nossos filhos? Pedro quis imitar Jesus, andando sobre o mar. E nós? Qual a referência que nós estamos sendo para o nosso filho? O ouvido mais próximo aqui é o meu, hein? O ouvido mais próximo é o meu. Que referência eu estou sendo para os meus filhos? Qual a referência? E aí chega o grande momento, no versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Como é bom quando nós estamos vivendo o sobrenatural de Cristo, não é? É maravilhoso quando as coisas estão alinhadas, quando nós estamos obedecendo a Deus, e Deus está vindo com sobrenatural, está vindo com milagre. Pedro estava vivendo esse momento, ele estava vivendo o sobrenatural. Imagine Pedro andando, aleluia, é Jesus mesmo, glória a Deus. Você imagine Pedro vivendo o sobrenatural, e é tremendo, amados, quando nós estamos vivendo esse sobrenatural nas nossas vidas. O ministério está alinhado, a família está alinhada, a área financeira está alinhada. Glória a Deus. Eu já quero declarar de novo. Eu quero declarar na tua vida. Eu quero declarar um momento de milagres, igual Pedro andou, um momento de sobrenatural na tua área financeira, na tua família, nos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero declarar o sobrenatural de Deus na tua família. Aleluia, quem crê? Aleluia. Mas, contudo, entretanto, tem um mas. Quando chega o mas, Pedro tira o foco de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou, olha só, pessoal. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele tirou o foco de Jesus. Eu queria que a mídia colocasse uma imagem aí. E aí agora eu quero uma interação de vocês. Uma interação com essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Podem responder. O que estão vendo o quê? Pode falar. O quê? Um ponto preto? O que estão vendo o quê? Está vendo o quê? A tela branca e um pontinho preto. Opa, peraí. Primeiro estavam vendo o quê? O pontinho preto. Já começou a ver a tela branca com um pontinho preto. O que mais estão vendo aí? O que mais? Pode falar, pessoal, não tem medo não. Oi? O quadrado. Olha aí, ó. Tá vendo como a percepção muda? Primeiro começou com um ponto preto, ok? Depois a parte branca. Depois o quadrado. O que mais? Oi? O círculo preto. Pastor Nilson, você quer chegar aonde com isso aí? Pelo amor de Deus, explica logo isso aí. Pedro tirou o foco de Jesus. Ele olhou para o problema. Assim é nas nossas vidas, ó. A maioria olhou para o ponto preto. O ponto preto é o problema. Agora, só tem um ponto preto aí. Olha o tamanho desse telão. Olha a parte branca. Olha o telão em si. Sabe o que acontece? Nós focamos no problema. Esquecemos que Jesus é o solucionador de todos os nossos problemas. E nós focamos apenas no problema. Só que o problema é desse tamanhozinho. O problema é muito menor do que a solução que Jesus tem para as nossas vidas. Jesus é o solucionador de todos os nossos problemas. Mas nós ficamos focados no problema. Pedro
tirou o foco da solução e olhou para o problema, que era o vento. O texto não fala de onde vinha esse vento. Se era de frente, se era de lado, se era de costa. E nós temos 3 tipos de vento sobre o mar. O vento terral, que vai da terra para o mar. O vento maral, que vai do mar para a terra. O vento cruzado, que vem dos lados. Então, vamos lá, eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Vamos tentar interpretar esse texto aqui. No versículo 24, olha só, que interessante. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então vocês aprenderam que o vento da terra, terral, é da terra para o mar. Então vamos lá, no versículo 24 o texto não fala amados, amém? Não fala, mas nós podemos interpretar que era um vento terral. O vento estava soprando o barco para o mar, sim ou não? Estão comigo? Vento terral, ok. Jesus, o barco estava lá, daqui a pouco Jesus começa a andar. Então ele estava indo contra o barco, na verdade em direção ao barco. Pedro estava olhando para Jesus. Então, a gente pode interpretar que quando Pedro estava vivendo o sobrenatural aqui, ó, o texto não fala. Talvez era um vento maral, do mar para a terra. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Estou falando aqui muito difícil. Estão conseguindo entender? Então vamos lá. Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus, vivendo o sobrenatural, quando o vento maral, ele tirou o foco de Jesus. Ele olhou para o problema. E o que acontece? Vocês sabem o que aconteceu com a esposa de Ló? Qual foi a direção para a esposa de Ló? Não olhar para trás. E quando eu estou andando, aqui, qual o movimento que eu faço para olhar para trás? Quê? Parar. Quando eu estou andando, o movimento que eu faço para trás é, para olhar para trás, eu paro. Então, a esposa de Ló literalmente virou uma estátua de sal. A vida dela parou, ela morreu. Vamos pegar aqui o exemplo de Pedro. Pedro vivendo o sobrenatural, olhando para Cristo, o foco. Ele tirou o foco de Jesus. E partindo desse princípio, ele olhou para trás, para o vento. Assim é nas nossas vidas. Quando nós estamos vivendo o sobrenatural ali, e a gente tira o foco de Jesus, olha para o problema, olha para o passado. Amados, só tem uma pessoa interessada no nosso passado. Quem é? Quem é? Satanás. Só ele está interessado no nosso passado. Ah, você fez isso. Ah, porque fizeram isso com você. Por que você não fez isso? Traumas, abusos. E a gente fica olhando para o passado. E a nossa vida para. Mas pastor Daniel, e aí? Como que eu faço? Vai passar uma esponja no passado? Não. Sabe o que nós temos que fazer com o passado? É aprender com os erros que nós fizemos. Primeiro, aprender com os erros. Segundo, glorificar Deus pelo que Deus já fez na sua vida. Glorificar Deus pelo que Ele já fez, pelo ar que você respira, pelos filhos que Ele já te deu, pela família, pelo ministério, pela profissão, pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Ontem tivemos um livramento. Estava lá em Mariporã, e a igreja é uma igreja em cima da serra, lá na Serra da Cantareira, ao lado onde o Mamão Assassino morreu. A igreja é lá no topo, e lá não pega internet. E aí nós voltamos na hora de ir embora, e aí sem conexão, a gente chega no térreo lá da cidade, lá de Mariporã, enfim. E aí, nada de pegar, e a gente perdido. Eu fui fazer uma manobra no carro, vi um caminhão. Quase
E ele, se batesse, ele estava completamente certo. O errado era eu. Olha o livramento que Deus nos deu ontem. Olha o livramento. Isso que nós sabemos. E o que nós não sabemos. E os livramentos que nós não sabemos. E aí, Pedro tirou o foco e olhou para o problema. E aí nós, nesse versículo aqui, no 29, quando ele tira o foco, nós temos 3 tipos de pessoas aqui. Temos Pedro, que pede ajuda, glória a Deus. Tem aqueles que pedem ajuda, mas não seguem a direção. Esse é o segundo grupo de pessoas. Nós trabalhamos no ministério, para vocês que não sabem, um ministério que nós ajudamos cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, imoralidade sexual, enfim. Então muitos chegam, a maioria não pede ajuda, essa é a verdade. A maioria não pede ajuda. E os que pedem ajuda, às vezes não querem seguir a direção. Não segue a direção. Amados, faz isso, isso e isso. Não, vou fazer do meu jeito. Então, amém. Então, o primeiro grupo de pessoas, o que pede ajuda, Pedro. Sabe por quê? Pedro poderia muito bem, ele se afundar, e por causa do orgulho, não, eu vou conseguir sozinho. Eu vou conseguir sozinho. Sim ou não? Não poderia acontecer isso? Ele poderia se afundar. Hã? Não, sozinho eu consigo, não preciso de ajuda não. E aí ele ia morrer. Então nós temos 3 tipos de pessoas. Os que pedem ajuda. O segundo, os que pedem ajuda, mas não seguem a direção. Terceiro, os que não pedem ajuda. E essa é a grande maioria. O casamento está se afundando, mas não pede ajuda. A pessoa está se afundando. Está todo mundo vendo que ela está se afundando. Porque os discípulos viram que Pedro estava se afundando. E as pessoas próximas estão vendo que aquela pessoa está se afundando, mas a pessoa não pede ajuda. Por causa de quê? Orgulho. Eu posso, eu consigo, eu não preciso da ajuda de ninguém. Então vai, continua assim. Continua. Porque o ajuda, pedir ajuda, ele aponta para a humildade. O pedir ajuda, ele aponta para que, eu sozinho não consigo não. Pedro falou, Senhor, em outras palavras, me ajuda, Pai. Eu sozinho, eu não consigo vencer esse vento, vencer esse medo, vencer essas tribulações, Pai. Me ajuda. Pedro pediu ajuda. A pergunta é, nós estamos pedindo ajuda dos nossos problemas? Amados, eu vou ter que falar isso aqui. Vocês estão percebendo a quantidade de líderes caindo na imoralidade sexual? A mídia está falando aí. Isso é o que? Sabe o que é isso? Orgulho. Não pede ajuda. Eu não vou citar nomes aqui, é público, mas eu não vou. Teve um que lá de Goiânia, que foi acusado de abuso contra as irmãs na igreja e tal. Ele foi preso. Foi preso. Depois que ele saiu, ele deu um testemunho. Ele falou, glória a Deus pela vida do pastor que me denunciou. Glória a Deus pela vida dele. Por quê? Porque hoje eu sei realmente o buraco que eu estava me afundando, esqueci a minha família, e hoje o que eu mais queria hoje, me emocionou o testemunho dele, o que eu mais queria hoje, era eu sentar com a minha família, com os meus filhos. Hoje eu não posso mais, porque ela já divorciou de mim, e hoje tudo que eu queria era sentar na mesa com meus filhos, status, agenda, ministério, que fosse para lá. O importante é a minha família. Eu esqueci a minha família em prol de uma agenda, em prol de um status, em prol de um orgulho. E minha família foi embora, e eu fui preso, e hoje eu estou aqui. Amados, em nome de Jesus, que nós não venhamos chegar no fundo do poço para nós pedirmos ajuda, que nós possamos ser igual Pedro. Aconteceu o problema, Senhor me socorre, Senhor me socorre. E Deus deixou pessoas para nos ajudar. Deus deixou seres humanos, sim. Lá em Tiago 5,16 fala que Deus ele perdoa, mas a cura vem ao confessar. Amados, vocês não têm ideia
a quantidade de pessoas que entram em contato conosco pela internet, e eles começam a falar coisas que nunca falou para ninguém, e a gente fica calado. No final eles falam: nossa, como vocês me ajudaram, mas nós não falamos nada. Mas é o fato de você botar para fora. Já viu quando nós comemos a comida estragada? Que uma feijoada, a gente come e aquilo não fica legal no nosso estômago, a gente vai dormir, aquela ânsia, não é ruim, não é? E a cura vem quando? Quando a gente vomita. O vomitar, ele é terapêutico. Eu quero encorajar aqui, você jovem, você família, você casado, peça ajuda em nome de Jesus. Sozinho você não vai conseguir. Pedro sozinho não conseguiu. Eu quero encorajar a você pedir ajuda. Amém? Versículo 31. Para nós irmos já para o final. Glória a Deus. Aleluia. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando nós estamos em apuros, quando nós estendemos a mão, Jesus vai nos salvar. Jesus vai nos socorrer. E eu já quero declarar: Ele vai socorrer a tua família. Ele vai socorrer os teus filhos. Ele vai socorrer a tua, sei lá, uma crise financeira. Ele vai socorrer os teus negócios. Ele vai salvar o teu casamento. Ele vai salvar os seus filhos. Em nome de Jesus. Ele vai salvar a tua saúde financeira. Quem crê aqui? Jesus está aqui nessa casa, amados. Ele está aqui. E Ele quer salvar, Ele quer socorrer. Mas para isso, nós temos que estender a mão. Deus não é invasor de coração de ninguém. Deus, eu sempre falo que Ele é gentleman. Está certo essa palavra? Gentleman? Gentleman. Eu não sei quem fala inglês aqui. Como é que é? Gentleman. Estou falando línguas estranhas aqui, tá bom. Amados, Deus não vai invadir o nosso coração. Ele bate na porta. Ele bate na porta. Se nós abrirmos, Ele vai entrar e vai cear conosco. Então Deus está de braços abertos. Não importa o que você... Pastor Daniel, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Eu matei, eu roubei, eu adulterei. Não importa. Ele está de braços abertos. A partir do momento que você levanta a mão: Senhor, eu sozinho não consigo. Ele te abraça. Ele vai socorrer a tua família. Ele vai socorrer todas as áreas da sua vida. Aleluia. Versículo 31. Nós acabamos de falar. Jesus quer nos colocar de novo na direção. Talvez, eu não sei, você saiu da direção, você saiu do foco. Você estava vivendo o sobrenatural igual Pedro, mas você tirou o foco. Ele está nos chamando hoje para a rota. Ele está nos chamando hoje para nós voltarmos à direção. Amém? Para finalizar, aleluia, glória a Deus. Ele está nos chamando para nós alinharmos a nossa rota. Hoje é o dia de alinhamento de rota. Hoje é o dia de nós focarmos em Cristo e não no problema. E aí eu começo a viver o sobrenatural igual o Pedro. Eu estou andando sobre as águas. Fulano atrás está falando mal de mim. Meu alvo é Cristo. Satanás fala: você não vai conseguir. Meu alvo é Cristo. Aconteça o que acontecer, meu alvo é Cristo. Fulano, você não vai conseguir. Meu alvo é Cristo. E a crise financeira, meu alvo é Cristo. E o teu casamento, meu alvo é Cristo. Você não vai conseguir. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Aconteça o que acontecer, eu não vou tirar o alvo de Cristo.
Eu não vou olhar para o problema está aí, estou nem aí problema, porque o meu alvo é Cristo. Eu estou olhando para quem vai solucionar o problema. Eu não vou olhar para tu problema, que tu não vai solucionar. Eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para o alvo, que é Cristo. Aleluia!